Um Congresso Nacional com foco nas pautas econômicas, um governo enfraquecido ideologicamente e sem base parlamentar, uma oposição organizada e pronta para resistir às pautas contra a sociedade. Este foi o retrato da política nacional neste primeiro semestre, segundo o tradicional balanço apresentado pelo DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar em Brasília. A reportagem é de Welson Kalinowski. A análise de André dos Santos, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, mostra um Congresso Nacional com foco quase exclusivo na aprovação de pautas neoliberais neste primeiro semestre. O objetivo, resgatar a estabilidade econômica de um país com 14 milhões de desempregados e cortes seguidos no orçamento. A gente tem aí a 871, que era a questão do INSS, que eles falavam que era necessário também porque fazia parte já de uma perna da reforma da Previdência. Nós temos a PEC, que foi aprovada em relação às emendas impositivas, que tem um viés político, mas tem, sobretudo, um viés econômico em cima disso, que é a liberação das emendas. Então, a gente percebe que a pauta econômica, ela tomou conta. André explica que, apesar de conseguir algumas vitórias na agenda do mercado, as promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro, com as chamadas pautas de segurança e costumes, também conhecidas como pautas ideológicas, ficaram em segundo plano. A pauta do pacote anticrime, que foi inicialmente encaminhada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Homeschooling, que foi uma das pautas na área de educação, mais ali transitada pela própria ministra Damares, questão armamentista, ou seja, aquilo que ele não conseguiu através de decretos e de outros mecanismos que o presidente poderia ter usado ou usa para tentar impor a sua pauta. Isso foi até mesmo vetado pelo próprio Congresso Nacional. Estas pautas, segundo André, foram barradas principalmente pela oposição, que mesmo em menor número, definiu estratégias de debate com as obstruções, chamou a sociedade e manifestações, além de votar em bloco. A oposição tem se preparado bastante para se contrapor a algumas questões que o governo vem impondo. Nesse quesito, a oposição, de certa forma, saiu vitoriosa. Segundo o especialista, o contraponto à boa mobilização apresentada pela oposição aqui no Congresso foi a falta de organização do PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. Um estudo apresentado pelo site Congresso em Foco demonstrou que a legenda foi apenas a 7ª colocada num ranking de fidelidade nas votações de pautas de interesse do Palácio do Planalto. O próprio recado que o presidente Rodrigo Maia deu ao seu correligionário, que é o Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, durante o discurso de votação da reforma da Previdência. Ele precisa aparecer mais no Congresso Nacional do ponto de vista de uma negociação mais clara e mais aberta com os seus aliados de primeira ordem no Congresso Nacional. Então, isso demonstra a fragilidade que você tem num partido como o PSL, que é o partido do presidente da República, está em 7º nesse grau de apoio à própria presidência da República. Isso demonstra essa fragilidade que tem de articulação do Poder Executivo em relação a isso. O analista do DIAP lembra que no próximo semestre as pautas econômicas ainda serão prioridade do Congresso, mas com uma influência maior dos chamados stakeholders, os agentes estratégicos nas negociações. Na reforma da Previdência, que seguirá para a análise do Senado, mercado e os 3 poderes surgem como favoráveis à medida, mas terão que enfrentar a resistência da oposição e do movimento sindical, contrários e em constante trabalho de esclarecimento da sociedade, que segue dividida. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.